Essa é a questão 4 da prova 3, que foi dada no semestre 2013-1. Nós estamos resolvendo essa prova, estamos no semestre 2013-2. Né? Essa é a última questão, a questão sobre funções. Então ela diz assim, ó, o algoritmo de Euclides é utilizado para calcular o MDC de dois números inteiros. Abaixo um trecho do programa que implementa esse algoritmo, sendo divisor e dividendo os números inteiros. Então o trechinho de código que faz a conta é esse daqui, ó. Esse é o trechinho de código. Esse trechinho de código vai acabar entrando no meu programa, onde eu tenho divisor e dividendo sendo os dois números inteiros. Ok? Bem, dados dois números inteiros não nulos N1 e N2, o MMC, não é o MDC que foi calculado lá em cima, mas o MMC, o mínimo múltiplo comum, de N1 e N2, os dois números, é calculado com a fórmula abaixo, que usa o MDC. Então, a fórmula é essa aqui, ó, do MMC. N1 vezes, isso aqui era para ser 1 vezes N2, dividido pelo MDC de N1 com N2. Tá? Esse é o ponto, né? Escreva um programa principal e a função MDC. Então, eu vou fazer um programa principal que usa a função MDC. A função tem que ser escrita primeiro, a gente já sabe, depois vem o programa principal. Então, no programa principal, está bem especificado o que é para fazer, olha, na função, no programa principal. O programa principal, faça a leitura de N1 e N2. Lê do teclado, pede o usuário. São dois números inteiros. Não é necessária a validação de dados. Os números serão positivos e inteiros. Ou seja, não precisa verificar se os números são inteiros. Eles vão ser, considera-se que vai ser. Não precisa você tratar isso. Está falando aqui explicitamente. O programa principal chama uma função definida pelo usuário, chamada MDC, com os argumentos N1 e N2. A função principal recebeu os valores N1 e N2, passou para a função MDC, que retorna o MDC desses números. Com o retorno da função, o programa principal calcula o MMC de N1 e N2. Então, quer dizer, na função principal eu recebo o valor de N1, recebo o valor de N2, eu faço essa conta aqui, olha, chamando uma função MDC, passando N1 e N2, que vai usar, inclusive, desse trecho de código aqui em cima que foi apresentado. Bem, tem uma questão, né? E aí ela imprime o resultado, a função principal. A função principal imprime resultado. A função auxiliar, ela sempre faz alguma coisa, ela não imprime as coisas. A impressão é no final, e ela também não dá input à função definida pelo usuário. Ela não dá input, ela só faz as operações, ela já recebe as coisas da entrada e retorna depois. A função principal é que vai ter input e que vai ter saída, entrada e saída. Bem, tem uma questão aqui, ó. Caso N1 ou N2, ou ambos, sejam nulos, o MMC não pode ser calculado, dá erro, dá divisão por zero, não pode. Desta forma, é impressa uma mensagem de aviso ao usuário e o programa é encerrado. Então a primeira coisa que eu deveria checar é N1 ou N2 são nulos, é igual a zero? Se for, já sai. Se não, é que ele vai fazer o que tem que fazer. Isso na função principal. Na função definida pelo usuário, utiliza-se o trecho de programa descrito acima. Então, não vem ao caso explicar o algoritmo de Euclides, tá? A gente só precisa usá-lo, ele está pronto aqui, olha, está aqui em cima. Então, eu preciso de rodar dessa maneira aqui, ó. Digite um número inteiro, 10, outro número inteiro, 0. Se um dos números é 0, o mínimo múltiplo comum não pode ser calculado. É isso que é para imprimir, não é para chamar a função de forma alguma, senão vai dar divisão por zero. Trava o computador, isso dá problema. Não vai estragar seu computador, não, mas dá problema. Não. Ele trava, você tem que dar um Ctrl+C e parar a execução. Exemplo de execução 2. Aí eu digitei 544, 119. Ela achou aqui, ó, MMC dos dois foi tal. Beleza. Então é para fazer isso, né, que eu acabei de apresentar. Vamos lá, então, ver como que isso foi feito. Como que isso está aqui pronto já. O que nós temos? A função e nós temos o programa principal. Essa função, ela retorna como resposta o dividendo, tá? O dividendo é uma entrada. Por que eu sei disso? Porque isso está especificado no programa também, quer ver? Ó, quando o divisor é igual a zero, o MDC fica armazenado na variável dividendo.
Na verdade, a variável dividendo ela tem sempre o retorno. O MDC fica realmente, de fato, sempre armazenado na variável dividendo. Tá? Então, na verdade, eu não sei por que esse quando o divisor é igual a zero, porque o divisor nem vai poder ser igual a zero. Já falou aqui, se um dos dois for igual a zero, ele não vai chamar. Então, o importante é esse aqui, ó, o MDC fica armazenado na variável dividendo. Talvez não esteja tão bem especificado assim essa questão, mas o fato é que o MDC fica armazenado em dividendo. Então, por isso que eu sei fazer aquela questão. Vamos lá. Voltando, a resposta ela vai ter que receber, então, o dividendo. E a entrada, então vamos lá, isso aqui é o nome da função, isso aqui é a saída dela. Function significa que está começando uma função definida pelo usuário, uma função que eu estou criando. E ela recebe como entrada duas variáveis, dividendo e divisor. Então eu tenho que passar, na hora que eu chamá-la lá na função principal, tem que passar o valor do dividendo e o valor do divisor. Aí, esse aqui é exatamente aquele trechinho de código lá do algoritmo de Euclides. Exatamente. Não vem ao caso a gente entender o que é ele, não. É só usar. A questão pediu para usar. E aí a resposta recebe o dividendo, porque ao final desse processo aqui, ó, o dividendo vai mudando de valor, até o ponto que ele tem, de fato, o MDC. Era isso que eu precisava calcular. Agora, então, eu posso começar o programa principal. Tá aqui. Eu peço o N1, input dele, input do N2. Aí eu testo. Se o N1 é igual a zero ou o N2 é igual a zero, ou seja, um dos dois é igual a zero, né? Eu tenho um ou aqui no meio, tá vendo? Então, não pode ser calculado. E vai terminar o programa. Se não, quer dizer, os dois são diferentes de zero, para ele vir no senão, os dois têm que ser diferentes de zero. Porque um ou outro igual a zero já me faz entrar na primeira parte no DENA. E aí imprimir isso daqui e já termina. Bem, então, supõe-se que os dois são diferentes de zero, ele entra nessa parte. O MMC está aqui igualzinho, está na fórmula. É o N1 vezes N2 dividido pelo MDC de N1 e N2. MDC é o nome da função que eu criei ali em cima, e N1 e N2 são os dois valores que eu preciso calcular o MDC deles. Não é? O MMC já está calculado aqui, ó, já na chamada, já calcula já chamando a função MDC. Podia jogar numa variável o MDC primeiro, chamando a função MDC separadamente, e depois jogar ela na cálculo do MMC, mas não precisa. Então ele calcula o MMC e logo depois imprime. MMC de uma coisa com outra é igual a outra coisa. Primeira coisa era o N1, segunda coisa era o N2, e a terceira coisa era o MMC, que foi calculado aqui em cima. Então vai dar certinho, quer ver? Vou rodar, olha, digite o número. Colocar 2 e 3. Qual é o MMC de 2 e 3? A gente sabe que é 6, então tá certo. E se eu entrasse com os valores que foram informados ali no programa, né, no exemplo, ó, 544, lá de cá, 544, 119, MMC dos dois, 3.808, prontinho. Bem, então foi uma função, né, foi uma questão que te pediu para fazer uma função, já te passou o que era para calcular lá dentro, você precisava colocar aquele trecho de código dentro dela. Então, no fundo, estava testando se você sabe criar a função e chamá-la corretamente aqui embaixo. Né? Ela foi criada aqui em cima, definida aqui em cima, e foi chamada aqui embaixo em algum momento. Te pediu algumas outras coisinhas simples para testar uma coisinha ou outra, que foi feito sem problema. Então, é isso.